Você já sentiu que comprou algo que não precisava ou pediu desculpas por algo que não fez, sem entender o porquê? Bem-vindo à arquitetura da submissão. Enquanto você acredita que faz escolhas livres, existem engenheiros sociais usando gatilhos que ignoram a sua lógica e falam diretamente com o seu instinto de sobrevivência. Hoje, no Fragmentos de Verdade, eu vou abrir a caixa preta da Dark Psychology. Eu reuni 10 insights sombrios que governos, corporações e até pessoas próximas a você usam para moldar o seu comportamento sem que você perceba. Isso não é teoria da conspiração, é biologia aplicada ao controle. Fica comigo, porque o 10º insight é a razão pela qual você se sente tão exausto mentalmente, mesmo sem ter feito nada. Insight 1. A técnica da porta na cara. Imagine que alguém te faz um pedido absurdo, algo que você jamais aceitaria. Você recusa, óbvio. Imediatamente, a pessoa faz um pedido muito menor, o que ela realmente queria desde o início. O seu cérebro interpreta isso como uma concessão e se sente na obrigação moral de retribuir, aceitando o segundo pedido. Você não escolheu ajudar. Você foi manipulado pelo gatilho da reciprocidade forçada e pelo contraste perceptivo. Como é a sensação de ser um fantoche de um favor que você nunca pediu? O sistema usa isso para aprovar leis absurdas. Eles propõem o impossível, você protesta e eles entregam o aceitável, que era o plano original. Insight 2. O gaslighting institucional. Isso não acontece apenas em relacionamentos tóxicos. O sistema faz isso com você o tempo todo. Eles mudam a definição das palavras, alteram os fatos históricos e dizem que o que você está vendo com seus próprios olhos é apenas uma percepção errada ou desinformação. O objetivo é cirúrgico: fazer você duvidar da sua própria sanidade e da sua memória. Uma mente que não confia em si mesma é uma mente que precisa de um tutor, de um mestre, e o sistema está sempre pronto para ocupar esse cargo na sua vida. Insight 3. A ancoragem de medo. O medo é o lubrificante da submissão. Na psicologia sombria, a primeira etapa de qualquer controle em massa é a criação de um pânico artificial. Pode ser uma crise econômica, uma nova ameaça invisível ou um inimigo social fabricado. Quando o seu cérebro entra em estado de luta ou fuga, o seu córtex pré-frontal, a parte que processa a lógica e a razão, simplesmente desliga. Você volta a ser um animal instintivo. É exatamente nesse momento de vulnerabilidade que o sistema te vende a solução. Mas repare no preço. A solução sempre exige que você entregue uma fatia da sua liberdade. Você aceita as correntes com gratidão porque elas são vendidas como segurança. O verdadeiro soberano sabe que uma decisão tomada sob pânico nunca é uma decisão sua. Insight 4. O efeito Halo. Nós fomos biologicamente programados para acreditar que pessoas bonitas são inerentemente boas, inteligentes e confiáveis. Isso se chama efeito Halo. A Dark Psychology utiliza essa falha no seu hardware para te desarmar. É por isso que os maiores tiranos e os manipuladores mais perigosos raramente parecem monstros. Eles usam rostos simétricos, roupas impecáveis e sorrisos treinados. Você baixa a guarda para a aparência e o veneno entra através da estética. No Fragmentos de Verdade, nós olhamos através da máscara. A verdade raramente tem um rosto perfeito. Ela geralmente é bruta, cicatrizada e profundamente desconfortável. Insight 5. Escassez artificial. Por que o seu coração acelera quando você vê um cronômetro regressivo em um site? A psicologia sombria sabe que a dor da perda é 2 vezes mais potente no cérebro humano do que o prazer do ganho. Eles criam a ilusão de que o recurso é limitado ou que o tempo está acabando apenas para impedir que você pense de forma crítica. Se você tem tempo para refletir, você percebe que não precisa do produto.
Mas se você agir pelo instinto de não perder a oportunidade, você se torna um comprador impulsivo. Quem decide com pressa decide mal. E quem decide mal acaba transferindo a própria riqueza e soberania para as mãos de quem criou a urgência. Insight 6. Validação intermitente. Esta é a técnica usada por cassinos e agora, de forma cirúrgica, pelas redes sociais. Se você recebesse uma recompensa toda vez que apertasse um botão, você acabaria ficando entediado. Mas se a recompensa for aleatória, às vezes um like, às vezes um comentário, às vezes o silêncio absoluto, o seu cérebro entra em um loop de obsessão. É o chamado esquema de reforço variável. Você se transformou em um rato de laboratório digital, checando o celular a cada 5 minutos em busca de uma migalha de dopamina. Enquanto você busca validação de estranhos, o sistema colhe o seu dado mais valioso, a sua atenção. Você não está usando a plataforma. Você é o gado que está sendo alimentado por ela. Insight 7. O pé na porta. A manipulação sofisticada nunca pede tudo de uma vez. Ela começa com um pedido pequeno, quase insignificante. Use este adesivo. Assine esta petição inofensiva. Concorde com esta pequena mudança de hábito. Uma vez que você deu o primeiro passo e deu o seu primeiro sim, o seu cérebro entra em um mecanismo de defesa chamado coerência cognitiva. Para evitar o desconforto de parecer contraditório, você se sente compelido a aceitar pedidos cada vez maiores. Quando você finalmente percebe onde foi parar, já está defendendo ideias que odiava há 1 ano. A traição da sua própria soberania intelectual começa com um passo que parece inofensivo, mas que abre a porta para o seu próprio cativeiro. Insight 8. Prova social e o silêncio dos justos. Por que você hesita em dizer a verdade quando todos ao seu redor estão concordando com uma mentira? A psicologia sombria utiliza a sua necessidade biológica de pertencer ao grupo contra você. O experimento de Ash provou que a maioria das pessoas prefere estar errada com a multidão do que certa sozinha. O sistema cria a ilusão de que todo mundo acredita nisso através de robôs em redes sociais e narrativas coordenadas na mídia. O medo do isolamento social é mais potente do que o amor pela verdade. Se você não tem a coragem de ser o vilão na história da massa, você nunca terá a força necessária para ser o protagonista da sua própria realidade. Insight 9. O bombardeio de amor. Antes de te destruírem, eles te adoram. Seja um guru, um movimento político ou um parceiro narcisista, a técnica é a mesma. Um excesso repentino de atenção, elogios e validação. Isso inunda o seu cérebro com dopamina e oxitocina, criando uma dependência química daquela fonte de aprovação. Assim que você está viciado, eles retiram o afeto e começam as exigências. Você passa a agir como um escravo, tentando recuperar o paraíso que eles te prometeram no início. O Ronald avisa: se o elogio veio rápido demais e sem esforço, o preço que você vai pagar por ele será a sua liberdade. Insight 10. O desamparo aprendido. Chegamos ao ponto mais sombrio desta lista. Imagine colocar um animal em uma gaiola e aplicar choques aleatórios que ele não pode evitar. Depois de um tempo, o animal desiste de tentar fugir. Mesmo se você abrir a porta da gaiola, ele continuará lá, sofrendo em silêncio. Isso se chama desamparo aprendido. O sistema moderno usa o excesso de informação contraditória, a burocracia infinita e a crise constante para te colocar nesse estado. Eles querem que você sinta que não importa o que você faça ou em quem você vote, nada vai mudar. A maior arma da Dark Psychology não é a força bruta, é a apatia. Quando você desiste de lutar pela sua verdade e aceita a inevitabilidade do caos, o trabalho deles está concluído. Você se tornou o escravo perfeito, aquele que não precisa de grades para permanecer na cela.
Mas aqui está o seu fragmento de liberdade. No momento em que você identifica o truque, ele perde a força sobre você. A consciência é o único antídoto contra a manipulação. A soberania intelectual começa no segundo em que você para de ser a caça e decide se tornar o observador. Inscreva-se no Fragmentos de Verdade. Pare de reagir e comece a ver. O tribunal da ignorância acaba de ser dissolvido. Você está livre. Se tiver coragem de assumir o leme, se inscreve no canal e até o próximo fragmento.